Conte Verde apresenta... Header down and in! Robinson! Has he won it? Carrasquilla! Oh! What a finish! And Panama! Minuto da Copa Ouro. Curaçao arranca empate diante do Canadá nos acréscimos e merecia ter vencido. No outro jogo, Honduras mantém a freguesia no clássico sobre El Salvador, vence e se recupera na Copa Ouro depois de ser goleado na estreia. Eu sou Tainan Melo e você está no Minuto Copa Ouro, cobrindo o 8º dia de competições do torneio organizado pela CONCACAF. Antes de partir para os jogos, só reforçando o pedido para você seguir as nossas redes sociais no Twitter, no Instagram, no Threads e no TikTok, bem como ouvir os nossos materiais em áudio no Spotify, onde você pode curtir, comentar, compartilhar, ajudar a aumentar e fortalecer o nosso trabalho. Também você pode nos ajudar por meio do apoia.se/Conte-Verde. Apenas R$10 por mês você ajuda a ampliar o nosso trabalho, cobrindo a seleção brasileira, como aconteceu na última data FIFA, cobrindo em loco a seleção brasileira em São Paulo. Mas vamos falar dos jogos desse 8º dia, jogos disputados na noite desse sábado, que terminou no começo da madrugada desse domingo. Toco y me voy para Kyoto, la devolución es buena, se viene Kyoto, está el primero, lo define, está... ¡Gol! Os dois jogos aconteceram no Shell Energy Stadium, em Houston, no Texas. A rodada do Grupo B, a segunda rodada, começou com o jogo entre Curaçao e Canadá. E diferente do que aconteceu na estreia, o Canadá jogou muito mal. E o início não parecia que seria dessa forma, porque o Canadá começou a partida em cima e abriu o placar aos 9 minutos. Numa cobrança de falta da esquerda, o Jayden Nelson cruzou, mas o Joshua Brennett fez o corte parcial e a bola sobrou para o Saliba bater de primeira, perto da meia-lua, já dentro da área. A bola bateu no chão, quicou e entrou, sem chance de defesa para o goleiro de Curaçao. Mas o time do Canadá, que veio modificado, com algumas substituições feitas em relação a goleada contra Honduras, era uma seleção que tinha um desempenho abaixo. E mesmo com as mudanças, não era para tanto, porque o Canadá tem muito mais qualidade técnica do que a seleção do Curaçao. Mas o Canadá fez o gol e tentou administrar o resultado. O que se viu foi que Curaçao, com o tempo, passou a povoar mais o setor ofensivo, conquistando o território pouco a pouco. Deixou de ficar encurralado no campo de defesa, passou a jogar mais no meio de campo e a chegar no campo de ataque. E aconteceu principalmente por meio dos lançamentos, bola longa e bola parada, a seleção do Curaçao chegar com perigo. Mas faltava aquela qualidade da finalização. Mas era um desempenho que dava esperança de que Curaçao poderia buscar algo a mais. Apesar da vitória canadense no primeiro tempo, a primeira etapa terminou com 4-4 nas finalizações. E aí vem o segundo tempo, onde Curaçao dominou as ações ofensivas e precisou insistir bastante para marcar. Como assim? As substituições mantiveram o panorama da partida, mas aos 20 minutos, Curaçao balançou as redes. O Locadia foi acionado na área por meio de cruzamento, tabelou com o companheiro, recebeu no lado esquerdo da área, abriu espaço, bateu colocado. Bonito, um belo gol. Só que a arbitragem de vídeo revisou o lance e viu o impedimento que existia do Locadia. 3 minutos de paralisação e o gol foi anulado. Curaçao permaneceu no ataque. Teve um lance um pouco duvidoso de que a bola resvalou no braço do jogador do Canadá. Jogadores de Curaçao pediram pênalti, mas a arbitragem nada fez e apenas pegou a bola e deu bola ao chão depois de revisado o jogo ficar paralisado por alguns minutos. Foi uma verificação não oficial da arbitragem de vídeo, que deixou os jogadores de Curaçao
na bronca. E a torcida também, que era a maioria plena no estádio. Aos 40, outra finalização, outro gol de Curaçao que foi anulado. O Juninho Bacuna cruzou e o Vanheimer cabeceou pro gol, só que estava impedido. Esse não precisou da arbitragem de vídeo revisar por tanto tempo. E foi justamente logo depois desse lance polêmico da bola ter batido no braço. E essa verificação não oficial, podemos dizer assim, do VAR. Então já eram 3 lances em que a seleção de Curaçao, não só a torcida, mas jogadores, comissão técnica, estavam pilhados com a arbitragem por conta de lances que eles achavam que deveriam ter sido decididos de forma mais favorável. Mas, pelo menos nos 2 lances em que a arbitragem de vídeo foi acionada, havia o impedimento. Os jogadores estavam adiantados. Mas, nos acréscimos, Curaçao enfim conseguiu o empate. E foi numa bela jogada, mas iniciada no erro do Canadá. O Canadá tentava jogar para o gasto, continuar essa postura de jogar para o gasto, mas quando teve a oportunidade, que foram poucas, mas teve algumas oportunidades, enfeitava um pouco mais e demorava a finalizar. Então teve um pouco de displicência do Canadá. E aí veio o castigo nos acréscimos. Depois de uma reposição em que a bola ficou viva, ainda no campo de defesa, o Joshua Zimmerman acionou o Antonice em um lançamento em velocidade e profundidade. O Antonice disparou em velocidade, ganhou espaço e entrou na área e finalizou na saída do goleiro Sinclair. Foi um jogo em que o segundo tempo, as finalizações mostraram que foram 6-6, mas as finalizações anuladas não contam, o lance estava irregular. Então o Curaçao teve muito mais volume ofensivo e merecia ter vencido o jogo. Foi um time que buscou mais o ataque, uma seleção que tentou somar a primeira vitória e enfrentou o adversário forte com propriedade. A seleção de Curaçao foi muito aplicada e merecia ter ganho o jogo. Vale ressaltar isso todas as vezes que for analisado esse jogo. Curaçao era para ter vencido o Canadá. E agora vamos falar do clássico. Honduras e El Salvador. No mesmo estádio, Curaçao e Canadá foi a preliminar. E aí para um clássico que, cheio de rivalidade, de histórias. Você acompanhou as redes sociais do Conto Verde, viu realmente que tem um confronto histórico muito marcante para a geopolítica dos 2 países. Um confronto que tem essa tradição muito grande entre Honduras e El Salvador. Um estádio que talvez não tenha a maior capacidade, o maior público, mas teve uma das maiores médias de ocupação até o momento na Copa Ouro, com 2 seleções que são rivais, com duas torcidas que são fervorosas e que compareceram em bom número e criou uma atmosfera interessante no estádio, que faltava isso em muitos jogos da Copa Ouro. Jogos até mesmo dos Estados Unidos, anfitriões, que não tiveram essa movimentação legal, interessante nas arquibancadas. No jogo, os primeiros 20 minutos, ou até mais, a primeira metade do primeiro tempo, El Salvador partiu para cima. El Salvador tinha posse de bola, trabalhava muito no campo de ataque, mas não conseguia converter essa posse de bola em real chance de gol e cedeu espaço na defesa. Honduras não tinha feito praticamente nada, criado praticamente nada, mas fez o gol. Foi premiada pela eficiência. Aos 33 minutos, o Romel Quioto tabelou com o Edwin Rodrigues perto do círculo central, uma tabela longa, mas o Quioto recebeu um passe preciso. Saiu em velocidade, arrancou e finalizou na saída do goleiro Mário Gonzalez. Abriu o placar 1-0 e a partir desse gol o panorama muda, porque embora o Salvador buscasse naturalmente balançar as redes ainda mais depois de entrar em desvantagem, a seleção comandada pelo Reinaldo Rueda tinha muita segurança e fortaleceu a marcação. Tanto que o segundo tempo, pouquíssimas coisas aconteceram. Foi um jogo em que realmente a atmosfera de clássico, de muita disputa, mas de poucas finalizações, de poucas oportunidades claras de gol. E no segundo tempo, El Salvador não conseguiu fazer praticamente nada, embora tentasse, mas não conseguia, porque Honduras foi muito aplicado taticamente.
eficiente para ter a bola e atacar e fazer o gol, e também eficiente em segurar a marcação sem ser pressionada. E isso conta muito porque o Honduras foi goleado por 6-0 na estreia, então precisava se recuperar, e se recuperou diante de um grande adversário. E para coroar essa aplicação ofensiva, veio um lance que meio que tem um pouco de bizarrice por parte de El Salvador. Aos 50 minutos, El Salvador tinha um escanteio e foi cobrado. O Arboleda cortou, tirou o perigo na primeira trave e o Dixon Ramírez ficou com a sobra. Não tinha ninguém, praticamente. Todo mundo de El Salvador estava na área em busca do empate, no lance de escanteio. Só que o goleiro de El Salvador, o Mário Gonzalez, estava no meio de campo. E é evidente que um goleiro fora da área não tem nada o que fazer. O Dixon Ramírez, ele deu um drible, uma meia-lua no goleiro, no Mário Gonzalez. E o Mário Gonzalez não cavou a falta, não tentou obstruir, simplesmente era uma presa fácil que foi ultrapassada, driblada tranquilamente pelo Ramírez. E aí o Ramírez praticamente cruza 50, 60 metros, tranquilo, e da intermediária ele chuta rasteiro e a bola vai mansamente entrando e Honduras sela a vitória. Então esse resultado de Honduras, vitória por 2-0, uma vitória muito importante e necessária, e pelo que aconteceu no jogo entre Canadá e Curaçao, ainda que tenha sido goleado na estreia, Honduras tem a situação mais confortável em busca da classificação, abaixo, claro, do Canadá. E um pouco de estatística, o duelo que mais aconteceu na história de Honduras, o adversário que mais enfrentou, foi El Salvador. Já contando com essa partida, são 78 jogos, com 39 vitórias de Honduras, 18 de El Salvador e 21 empates. Todos os jogos da Copa Ouro, entre Honduras e El Salvador, que foram 3 vitórias de Honduras, 1-0 em 2013, 4-0 em 2019 e os 2-0 desse fim de semana. Pelo lado de El Salvador, escritas negativas. Pela segunda vez na história da competição, passa em branco, não balança as redes, o que aconteceu em 98. E o pior, são 7 partidas seguidas sem vencer na Copa Ouro, e que deixa a seleção muito para trás, ainda que tenha esperança. Então vamos falar da classificação. A classificação do grupo B tem o Canadá com 4 pontos, Honduras com 3 pontos em segundo lugar, Curaçao tem 2 e El Salvador tem 1. Próxima rodada será disputada na próxima terça-feira, dia 24, às 11 da noite, no horário de Brasília, os 2 jogos. No mesmo estádio dos jogos de hoje, Canadá e El Salvador se enfrentam. Na Califórnia, no PayPal Park, Honduras enfrenta Curaçao. A matemática é simples. Canadá e Honduras passam se empatarem. Curaçao e El Salvador precisam ganhar. De uma forma geral, o vencedor dos 2 jogos avança às quartas de final, como classificados do grupo B. E esses jogos encerraram a segunda rodada da Copa Ouro. A partir desse domingo já são os jogos da terceira rodada. Serão 2 dias com 4 jogos. Jogos às 8 da noite e às 11 da noite. Neste domingo, terão jogos do grupo D e grupo A. Às 8 da noite, os jogos do grupo D são Arábia Saudita contra Trinidad e Tobago, Estados Unidos e Haiti. A classificação do grupo D: Estados Unidos tem 6 pontos, está classificado. A Arábia Saudita tem 3, está em segundo lugar. Haiti e Trinidad e Tobago tem 1 ponto. No grupo A, os jogos às 11 da noite, e esse é um grupo que tem a situação já definida. O México enfrenta Costa Rica, a República Dominicana enfrenta Suriname. México e Costa Rica têm 6 pontos, estão classificados. República Dominicana e Suriname não pontuaram, perderam os 2 jogos e estão eliminados. Então México e Costa Rica disputam a liderança do grupo. O México hoje lidera por ter um gol a mais de saldo, 3-2. Pela primeira colocação, reúne os artilheiros da competição, o Manfredo Gaudi, da Costa Rica, e o César Montes, o zagueiro mexicano. Então esses 4 jogos irão movimentar o 9º dia de competições da Copa Ouro. Você sabe que tudo sobre essa competição você pode acompanhar aqui no Conte Verde.
Então reforço o pedido para você seguir o Conto Verde no Spotify para escutar os nossos materiais em áudio, não apenas da Copa Ouro, mas de todas as seleções, de todo o balanço feito de todas as confederações, bem como também acompanhar todas as nossas publicações nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, Threads, TikTok, onde você pode curtir, compartilhar, comentar, aumentar o alcance do nosso trabalho para que mais pessoas também fiquem bem informadas sobre o que acontece no mundo das seleções, bem como também você pode, caso seja possível, nos ajudar por financiamento coletivo no apoia.se/Conto Verde, porque você sabe que no Conto Verde o caminho da Copa do Mundo e da Copa Ouro passam por aqui.